Prontinho. Bom, gente, a gente vai entrar na. A gente começou na semana passada, já no finalzinho da aula, a gente já deu uma introdução bem rapidinho sobre como a gente vai estudar eletrodinâmica, né? Ah, o modelo que a gente usa para poder estudar eletrodinâmica é o modelo dos circuitos elétricos. Então, a gente falou um pouquinho sobre que tipo de elementos, basicamente, eu vou encontrar dentro de um circuito, né? São os geradores, os consumidores, aquilo que mede corrente, aquilo que mede tensão, enfim. E hoje a gente começa a falar, então, analisar duas das três principais grandezas que a gente tem na eletrodinâmica. Na verdade, assim, três não, vai. A eletrodinâmica, ela basicamente vai se resumir a análise de quatro grandezas dentro de um circuito, que são corrente, tensão, resistência e potência. Então, tudo que se fala em eletrodinâmica está resumido a essas quatro coisas. Tanto é que, se vocês lembram das fórmulas de eletricidade, né? URI, as fórmulas de potência, elas estão todas girando em torno dessas quatro grandezas. E a aula de hoje, o objetivo dela é falar bastante de corrente e tentar fazer uma coisa que eu acho que é uma das coisas que mais pega na eletricidade, que é tentar diferenciar um pouco corrente de tensão, né? O que que uma coisa tem a ver com a outra e por que que elas não são exatamente a mesma coisa, né? Então vamos começar falando de corrente e da intensidade, e aí depois, no decorrer da aula, a gente fala sobre tensão elétrica. Gente, vamos imaginar o seguinte: para a eletricidade, o que que é basicamente eletricidade? É energia se propagando dentro da matéria. Só que a eletricidade, ela se propaga através do movimento de partículas. A gente estudou na eletrostática que para uma coisa se movimentar dentro de um campo elétrico, essa coisa precisa ter carga. E a gente chamava isso, essa carga, né, de carga de prova. Então, toda a análise da eletrostática foi feita em função de uma carga de prova colocada dentro de um campo elétrico. Tudo bem. Agora, vamos trazer isso para a prática. Quando eu ligo um circuito elétrico, quando eu aciono um circuito elétrico, essa eletricidade ou a energia elétrica, ela se propaga dentro de materiais que nós chamamos de condutores elétricos, certo? Então, a corrente elétrica, ela basicamente é o fluxo ordenado, ordenado de cargas elétricas. Essas cargas elétricas são as cargas de prova, né, que a gente chamava lá na eletrostática, é o fluxo ordenado de cargas elétricas dentro de um condutor, dentro de um condutor motivado, motivado, o fluxo, né, por um campo elétrico, por um campo elétrico, tá bom? E aqui já vale a pena a gente fazer uma certa distinção do termo condutor para o termo isolante, né? Ah, o que que eu chamo de condutor e até que ponto uma coisa é condutora ou não? A bem da verdade, gente, qualquer material pode conduzir eletricidade. Até o ar pode conduzir eletricidade, haja vista os relâmpagos. A questão é que para você chamar um aparelho, um material de condutor, geralmente esse condutor ele vai conduzir eletricidade em condições não extremas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, para o ar conduzir corrente, para que as cargas elétricas se movimentem no ar, eu vou precisar de um campo elétrico muito forte. E a gente está falando aí de campos elétricos da ordem de 10 a sexta, 10 a sétima newtons por coulomb. Então a gente costuma dizer que o ar é um isolante, por quê? Porque ele precisa de um campo elétrico muito intenso para que as cargas se movimentem. Num extremo dessa história, a gente pode pensar nos metais: cobre, ferro, alumínio. Os metais eles são chamados de condutores por quê? Porque qualquer campo elétrico que você colocar num metal,
as cargas começam a andar ali. Então, eu posso fazer aqui um adendo, ó. Para que o material, para que um material conduza energia elétrica, é necessário que o campo elétrico seja suficientemente intenso para que as cargas de prova se movimentem. Para que as cargas de prova se movimentem. Essa propriedade que os materiais têm, né? Tipo assim, qual é o valor do campo elétrico necessário para que a madeira conduza? Qual é o valor que o campo elétrico tem que ter para que a borracha conduza? Qual é o valor que o campo elétrico tem que ter para que o alumínio conduza? Cada material tem um valor de campo elétrico mínimo para que os elétrons consigam andar ali. Essa propriedade do meio é chamada de rigidez dielétrica. Então, por exemplo, quando ocorre uma descarga elétrica, que é o que a gente chama de raio, isso aconteceu por quê? Porque por algum motivo o campo elétrico ali no ar era tão forte que os elétrons passam a andar no ar. Então a gente diz nesse momento, né, que houve uma ruptura da rigidez dielétrica. Então, o que seria a rigidez dielétrica de um material? É a resistência que ele tem ao campo elétrico. Se você aplicar um campo elétrico que quebra essa rigidez, qualquer coisa vai conduzir corrente elétrica, independente do que seja. Por isso que a gente fala que, dependendo da intensidade da corrente elétrica, estar de Havaiana não vai resolver nada. Se cair um raio na tua cabeça, não vai acontecer, não vai adiantar estar de Havaiana. Vocês entendem qual é a questão? Por quê? Porque o campo elétrico é tão forte que até a borracha vai conduzir corrente, tá? Então, isso quebra um pouco aquela ideia que nós temos de que existem coisas que não são condutoras. Para a física não é bem assim. Tudo é condutor. Tudo vai depender do campo elétrico. Agora, é claro que se eu quero montar um circuito elétrico, eu vou escolher um material cuja rigidez dielétrica seja pequena. Tipo, se você meter um campo de 1 Newton por Coulomb, o bagulho já conduz. Isso já é um material condutor. Então a gente pode dizer o seguinte, ó, materiais materiais condutores. E aí é claro, né, gente? Eu tô falando de metal, né? Vou até colocar aqui metais apresentam baixa, apresentam baixa rigidez dielétrica. Rigidez dielétrica. Olha como o nome faz sentido, né? Depois que a gente entende um pouco da história. Rigidez. O que é uma coisa rígida? Uma coisa dura, que de alguma maneira não. Sei lá, enfim. Rigidez. E o dielétrico tem a ver com dipolo. Dipolo. Então, dado que você tem um polo positivo e um polo negativo, uma placa positiva e uma placa negativa, aquele meio vai ter uma rigidez. Se eu conseguir romper esta rigidez, eu consigo propagar elétrons. Tá? Materiais condutores apresentam baixa rigidez dielétrica, enquanto que os isolantes possuem alta rigidez.
Beleza? Ok. Agora, como que a gente trabalha com essa história do fluxo ordenado de cargas? Veja que quando eu escrevi que corrente é fluxo ordenado de cargas, eu usei o termo carga, eu não usei o termo elétron. Por que que eu estou dizendo isso? Porque existem tipos de correntes elétricas. Então vamos começar a analisar agora os tipos. Tipos de corrente elétrica. Bom, quando eu classifico a corrente em tipos, existem dois critérios para a gente analisar, tá? Um deles é o que está andando ali dentro. Porque, gente, quando eu falo carga elétrica, a gente tem o conhecimento de química, a gente sabe, por exemplo, que existem coisas que têm cargas, mas não são elétrons. Íon, por exemplo. Então, quando a gente vai classificar as correntes, o primeiro critério que a gente usa é quanto à natureza das partículas. Quanto à natureza das partículas ou das cargas. A gente tem basicamente dois tipos de corrente elétrica observadas. A primeira é a corrente elétrica de elétrons. Então imagina o seguinte: imaginem, vou desenhar aqui, isso aqui é um pedaço de um fio elétrico. Só um pedaço de um circuito elétrico. Aqui. Então imagina que esse aqui é o pedaço de um fio que está ligado em alguma coisa. Dentro desse fio, existem um monte de eletronzinhos ali. E aí a gente lembra também, né, o que que faz os metais serem bons condutores, né? Os elétrons dos metais, de maneira geral, né, eles não estão fortemente presos aos átomos. Como os metais têm aquela característica de perder elétron, normalmente os elétrons da camada de valência de um metal, gente, eles estão praticamente livres, praticamente soltos dentro da estrutura, justamente por causa da eletropositividade dos metais. Tanto é que qual que é o modelo que a gente usa para poder explicar a ligação metálica, né? Aquela ideia do mar de elétrons, os elétrons se movimentando nas nuvens. Então imagina o seguinte, ó. Imagina que cada setinha dessa que eu estou desenhando aqui, ó, estou desenhando setinhas aleatoriamente aqui no fio, ó. Imagina que cada setinha dessa seja um eletronzinho se movimentando, ó. Você tem elétron andando para cima, tem elétron andando para baixo, tem elétron andando para a direita, tem elétron andando para a esquerda, tem elétron para tudo quanto é lado. E esse movimento ele é aleatório. Por quê? Porque, na verdade, os elétrons ficam se movimentando por uma nuvem de camada de valência. Então, imagina um monte de átomo de metal. Tem um átomo de metal aqui, outro átomo de metal aqui do lado, outro átomo de metal aqui, 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 assim vai. Esses átomos têm as suas camadas de valência. Os elétrons que ficam ali dentro daquela camada, eles ficam passando de uma camada de valência para outra, transitando por aquela camada gigante de valência. E o movimento é aleatório. Tá. Ele é aleatório por quê? Porque eu não submeti isso aqui a um campo elétrico. Quando nós ligamos todo o circuito numa tomada, tudo que está ligado na tomada fica submetido a um campo elétrico. Então imaginem, por exemplo, que nesse fio, que eu tenha um campo elétrico com polo negativo do lado esquerdo. Peraí, vamos colocar aqui. Fazer o desenho duas vezes. Agora eu vou ligar o fio. Agora eu vou ligar o fio. Liguei. Quando eu ligar o fio, eu vou colocar o polo negativo do lado esquerdo e o polo positivo do lado direito, tá? Depois a gente vai falar sobre corrente contínua e corrente alternada. E uma das diferenças básicas da corrente contínua para alternada é o tipo de campo elétrico que você gera. Na corrente contínua, o campo elétrico ele é constante, que é uniforme. Na corrente alternada, não. Então, é isso que vai fazer a diferença dos movimentos de elétrons ou de carga serem diferentes. Muito bem. Supondo que seja um campo elétrico constante, tá?
Liguei. A partir do momento que eu ligar, todos esses elétrons, que eu representei aqui por setinhas, vão se comportar como cargas de prova. Ou seja, vão começar a andar dentro do campo. Então, o que acontece? Aquele movimento que antes era totalmente caótico e desordenado, ele vira um movimento agora ordenado. Todos os eletronzinhos começam a circular pelo sistema, todos os eletronzinhos começam a mergulhar, a andar pelo sistema, tudo seguindo o mesmo movimento, tá? Por quê? Porque ali dentro vai surgir uma força elétrica motivada pelo campo que vai empurrar os elétrons, tá? E esse movimento ordenado é uma corrente elétrica de elétrons. Ela ocorre aonde, especificamente? Em condutores metálicos. Em condutores metálicos, por exemplo. Eu estou falando de metálicos, né? Porque assim, hoje a indústria de condutores, ela é bem mais do que metal, né? Grafite conduz eletricidade. Você tem as ligas metálicas, né, que se usam, por exemplo, para fazer semicondutor. Sabe aqueles metal que a gente não fala muito? Por exemplo, gálio, tálio, selênio. Esses metais, a grande aplicabilidade deles é na produção de semicondutores. E aí vale a pena a gente citar um pouquinho a diferença dos dois, até para que se você ler, você já entenda. Qual que é a diferença de um condutor para um semicondutor? A capacidade dos elétrons de se movimentar. Nos semicondutores, essa capacidade de movimentação de elétrons ela é um pouquinho mais reduzida. Ou seja, os semicondutores eles permitem, como a gente vai ver daqui a pouco, né, a passagem de correntes menores. Por isso que é bom o semicondutor. Na medida em que que um condutor não conduza tão bem, ele vai evitar sobrecargas elétricas, ele vai evitar superaquecimentos. Então, por exemplo, os materiais de informática, né, chips, processadores, eles precisam de semicondutores justamente para não superaquecer. E mesmo sendo semicondutores, né, os computadores, as CPUs, elas precisam de ventiladores para poder resfriar aquilo, tá? Então, isso é um semicondutor, ok? Só que existe um outro tipo de corrente que a gente já conhece, que é a corrente de íons. Então, aí vem o segundo tipo de correntes. Corrente iônica, que é a dos eletrólitos, né? Corrente de íons. A corrente de íons, gente, ela também é um movimento ordenado, só que não é um movimento ordenado de elétrons. No caso dos elétrons, eles sempre vão do negativo para o positivo, ok? Sempre vão do negativo para o positivo. Agora, imaginem, por exemplo, uma situação assim, ó. O experimento lá do Arrhenius, lembra? O experimento do Arrhenius, de eletrólito. Então, eu vou montar um circuito aqui. Vou colocar aqui um gerador, senão não tem campo elétrico, tá? Ó, pronto. Daqui a pouco a gente vai estar estudando eletrólise também, né? E a gente vai falar sobre isso também, lá. Ó. O experimento do Arrhenius, ele era basicamente um teste de condutividade elétrica. Então, qual que era o dispositivo que ele usava? Usava um gerador para criar um campo elétrico, né? Conectado aos polos do gerador, ele colocava placas metálicas, que a gente vai chamar de eletrodos, né? Um eletrodo está conectado diretamente no polo positivo do gerador, que nós vamos chamar de cátodo, né? Logo menos. Então essa plaquinha aqui, ela vai funcionar como uma placa positiva, tá? E a outra plaquinha está ligada no ânodo do gerador, aqui, placa negativa. Então imagina agora que essas duas placas metálicas, paralelamente uma na outra, elas vão criar aqui dentro quase que um campo uniforme, quase que um campo elétrico uniforme, né? A gente poderia, por exemplo, representar o vetor campo elétrico, né? Sempre do positivo para o negativo, tá? E dentro de um fio elétrico, isso também não é diferente. Aqui, ó, tá?
Se eu, por exemplo, fosse, desenha para mim o campo elétrico dentro do fio. Tá bom. Do positivo para o negativo. Ó, campo elétrico e campo elétrico. Aqui, percebe? Olha como tudo faz sentido. Lembra o que acontece com uma carga de prova negativa quando ela vai para o campo elétrico? Ela anda contra o campo. Olha lá, anda contra o campo. Só que, o que que o Arrhenius fez lá no experimento dele? Ele jogou NaCl. O NaCl dissociou, virou Na+, Cl-. Então, dentro de uma solução, gente, eu tenho dois tipos de carga de prova. Eu tenho cátions e ânions. Essa é a única diferença entre uma corrente iônica e uma corrente elétrica. O que está andando no campo aqui? Íon. O que está andando aqui? Elétron. Nesse caso aqui, o que acontece com o cátion? O cátion é a carga de prova positiva. Então ela vai a favor do campo. Por isso que essa região aqui vai chamar cátodo. Cátodo significa casa de cátion, para onde o cátion vai. E essa daqui, como é uma carga negativa, ela vai contra o campo. Isso daqui também é um movimento ordenado. Não é igual aquele, mas é um movimento ordenado. Você sabe para onde vai o cátion, você sabe para onde vai o ânion. Tudo bem? Beleza? Então, onde eu encontro correntes de íons? Em soluções eletrolíticas. Em soluções eletrolíticas. Ok? Beleza? Essa é a primeira questão em relação à corrente elétrica. A segunda maneira da gente olhar para a corrente e classificar ela é quanto ao fluxo em si. Quanto à continuidade do fluxo. Continuidade do fluxo. Então existe um fluxo motivado por um campo elétrico. Ok. Esse fluxo ele pode ser contínuo ou alternado. Só que daí, pessoal, a gente já está falando mais especificamente de corrente de elétron. Tá? Se bem que pode ter corrente iônica também de alternada, mas não é muito a nossa praia. Então, as correntes quanto ao fluxo, elas podem ser classificadas em A, contínua, e B, alternada. Eu vou desenhar dois circuitinhos bem simples para a gente poder imaginar isso. Então, imagina um circuito bem simplesinho, tá? Formado por uma lâmpada de LED, tá, Bianca? De LED. Ó, aqui uma lâmpadazinha e o gerador, tá? Os polos, as barrinhas representam os polos criados pelo gerador do campo elétrico, tá? Bom, a corrente é um movimento de elétrons. Então imagine um movimento de elétrons fazendo isso aqui, ó. Elétrons, elétrons e elétrons. Aqui, ó. Uma corrente contínua é uma corrente que, como o próprio nome está dizendo, tem um fluxo de elétrons sempre ocorrendo no mesmo sentido. É muito comum a gente olhar para os circuitos, tá, gente? E falar, olha, a corrente está no sentido anti-horário. Tá? Isso vai depender, claro, do desenho do circuito. Então, ó, eu estou mostrando os eletronzinhos saindo do polo negativo, passando pela lâmpada e entrando no polo positivo. Então, o gerador,
Olha como faz sentido, né? O gerador ele vai produzir o que a gente chama, né, de força eletromotriz. O que que significa força eletromotriz? É a força que movimenta elétron. Então, essa força eletromotriz, que na verdade não é bem uma força, ela vai manter os elétrons em constante movimento. Mas isso acontece por quê? Porque eu tenho um gerador aqui que tem um polo negativo e tem um polo positivo, tá? Geradores desse tipo, né, geradores de corrente contínua, são geradores como pilhas e pilhas, né? Baterias e geradores em geral. Gerador de óleo diesel, tá ligado? Às vezes você vai para um lugar que está muito distante, o pessoal que vai pescar usa muito, vai ficar 2, 3 dias pescando, por exemplo. Aí precisa de um geradorzinho ali para produzir uma energia elétrica, para produzir alguma coisinha. Ele vai usar um gerador a combustível, um gerador a óleo diesel, perdão, um gerador a óleo diesel, um gerador a gasolina, enfim, tá? Ele produz um fluxo constante de elétrons. Agora, existem outras maneiras de você gerar campos elétricos. E é aí que entra a questão da corrente alternada. Existem dispositivos que conseguem criar campos elétricos cujos polos ficam variando ao longo do tempo. Então imagina que você tenha um gerador, por exemplo, que não é o termo não é gerador, mas tudo bem, vai. Imagina que você tem um dispositivo aqui que produza um campo elétrico que ora está assim, positivo na direita, negativo da esquerda, ora está ao contrário. O que vai acontecer com esses elétrons? Quando o gerador está nessa configuração, os elétrons andam no sentido anti-horário. A hora que o gerador inverter a polaridade, a corrente faz isso. Então, a corrente alternada é uma corrente que fica assim, ó, rain, 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 rain. Ela vai fazendo esse movimento aqui. Então, a gente tem... Ah, antes de desenhar a corrente alternada, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Corrente em função do tempo. Tempo. O bagulho é assim, ó. Corrente contínua, tá? A gente vai ver que a corrente contínua ela tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Ao longo da história a gente vai comentando, tá? Isso é uma corrente contínua. Não é a corrente que a gente usa na nossa casa. Não é. Como vocês podem ver, não é isso que alimenta nossas casas. A nossa corrente ela vem da rua, que vem lá da hidrelétrica, ou vem de alguma geradora, ou hidrelétrica, ou termoelétrica, alguma coisa do tipo. Mas ela não é assim. A nossa corrente, a corrente que a gente usa na nossa casa, ela é a corrente alternada. Tá? E uma coisa importante, tá, gente? Toda a eletrodinâmica do vestibular, toda, se baseia nessa corrente aqui. A gente não estuda no ensino médio corrente alternada. Isso é só para quem vai fazer engenharia elétrica, tá? Que aí é uma outra situação. Mas a gente sabe como gerar essa corrente. Então imagina agora um gerador. Eu não vou nem desenhar aquilo ali, tá? E o gerador ele pode apresentar a seguinte configuração, ó. Ora ele tá mais menos, ora ele tá menos mais. Ok? E aí você tem um circuito. Circuitinho. Aqui, a lâmpadazinha. Aqui. Beleza? Ó. Aí o que que você tem aqui? Quando o gerador está na configuração mais menos, a corrente ela está no sentido anti-horário. Sai do negativo, vai para o positivo. O movimento dos elétrons, tá? Quando o gerador está nessa configuração de baixo aqui, ó, aí você tem o movimento ao contrário. Entenderam? Tá? Isso aqui.
Isso é corrente alternada. Por que que essa corrente para nós ela é melhor, né, do ponto de vista de distribuição elétrica e de, enfim, de aplicação? Porque eu consigo produzir essa corrente por movimento mecânico. Movimento mecânico. Eu consigo gerar essa corrente pedalando, eu consigo gerar essa corrente movimentando alguma coisa que gira. Então, por que que ela é, que é a corrente do Tesla, né? Essa aqui é a corrente do Tesla, tá? Essa daqui não é a corrente do Tesla. Essa é do Edison, do Thomas Edison. A grande contribuição do Tesla para a gente foi justamente ao desenvolver toda a parte de eletromagnetismo, de magnetismo, sobretudo, ele consegue desenvolver dispositivos que transformam movimento em eletricidade. Então, por que que a corrente do Tesla é usada hoje em dia? Porque ela permite transformar movimento em eletricidade. A corrente do Thomas Edison, ela tinha um problema, tá? Um dos problemas era esse. Para você conseguir fazer dispositivos de corrente contínua, você precisa de gerador, pilha. Agora, como que você vai construir uma pilha para abastecer uma cidade? Não tem sentido. Não tem como. Não tem, não tem como você construir um material que produz uma coisa que consiga fornecer tanta corrente elétrica a partir desse tipo de dispositivo, tá? Depois, que é basicamente o que a gente vai estudar no eletromagnetismo, né? A corrente induzida por campo magnético é exatamente esse tipo de situação que a gente vai estudar no eletromag, tá? Como que é o gráfico de corrente em função do tempo para esse tipo de dispositivo? Ele é assim, ó. Como tudo na física, né? Tudo que se movimenta, a gente adota um sentido positivo e um negativo, né? Opa, perdão. Espera só um pouquinho. Um, dois, três, um, dois, três. Aqui, ó. Então, o gráfico de corrente alternada, gente, ele é totalmente diferente do de constante. Por quê? Vamos considerar, vai, por exemplo, que o sentido positivo é quando o gerador está vermelho, está na configuração vermelha, tá bom? Essa questão de você adotar sentido positivo ou negativo é você que escolhe o sentido que você quer positivo e o negativo vai ser o contrário. Então, vamos imaginar que o gerador comece na configuração vermelha que é a que nós vamos convencionar como positiva, tá? Então, o sentido anti-horário é positivo. Então, a corrente faz isso, ó. Peraí, já saio daqui da frente. Ó, positiva, wrong, negativa, wrong, positiva, wrong, e vai embora. É uma função cosseno. Sabe, y igual a cosseno de ômega t mais φ zero. Vocês estavam vendo função seno e cosseno com Eloy, não estavam? É, ó, amplitude e a corrente. Tem até um período aqui, ó, velho. Olha que loucura. Tá? Então, para você estudar corrente alternada, você vai ter que estudar função cosseno, enfim, tá? Mas é basicamente isso aqui. Qual é a frequência dessa corrente, né? Porque se ela é alternada, existe aqui uma frequência de alternância, ok? Uma frequência de alternância. Essa frequência de alternância vai variar daquilo que está gerando a corrente. Então, por exemplo, nas nossas residências, a frequência que a gente recebe é de 60 Hz. Tá? Essa é a frequência da nossa corrente elétrica. Ou seja lá o que está gerando esta corrente, isso aqui está alternando numa frequência de 60 vezes por segundo. E aí você tem, então, a frequência de 60 Hz. Tá? Tanto é que se você pegar, por exemplo, um aparelho elétrico que você compra na loja, alguma coisa do tipo, normalmente vem as especificações dele, né? Ele vai vir lá, geralmente, quantos volts ele precisa. Ah, é 110, 220. Vai vir a potência do aparelho e vai vir a frequência de corrente que ele pode ser ligado, que geralmente vai ser os 60 Hz. Tá? Essa frequência ela pode alternar um pouco, alterar um pouquinho? Pode, pode. Assim como a corrente contínua, ela pode ter valores de flutuação aqui. Às vezes ela fica um pouquinho maior, um pouquinho menor. Só que ela é uma corrente que não altera o sentido. Tudo bem? Beleza?
Até aqui não coloquei fórmula, né? Vocês viram. Eu vou deixar a fórmula pro final. Outra coisa que eu preciso saber, e essa é a mais polêmica de todas. Corrente convencional, corrente real. Corrente convencional ou corrente real? A eletricidade, gente, é uma das áreas da física cujas descobertas precederam as teorias. O que eu quero dizer com isso? Os caras já estavam mexendo com eletricidade há 50 anos antes dos caras descobrirem elétron. Né? Se a gente pensar em uma cronologia bem simples, a eletricidade, o uso da eletricidade como a gente está acostumado, ele vem do começo do século XIX. Em 1920, desculpa, 1820, 1825, você já tinha uma série de cientistas trabalhando com eletricidade em laboratório. Só que ninguém sabia explicar a porra do por que era eletricidade. Quando que a eletricidade começou a ser explicada cientificamente, com modelo? Quando Thomson descobre o elétron. Né? Aliás, a palavra elétron o nome elétron foi dado por quê? Por que elétron? Porque era a partícula de eletricidade. Então, quer dizer, a gente já conhecia os fenômenos elétricos. A gente só não conseguia explicar os fenômenos de forma satisfatória. Então, o que os físicos tinham diante de si? Um problema. Eu sei que tem alguma coisa andando no fio, só que eu não sei o que é. Eu sei que pode ser uma carga elétrica, só que eu não sei que carga é essa. Então, todas as teorias de eletricidade que existiam na física antes da detecção do elétron diziam que o que andava no fio era carga positiva. Então, adotou-se como uma convenção de que a corrente elétrica era o movimento de coisas positivas. E aquilo funcionou. Até que o Thomson vira e fala: olha, não é bem isso. O que está andando são elétrons. Então surge aí um conceito de corrente convencional, corrente real. A corrente real, ela se refere ao que de fato está andando, movimento de elétrons. A corrente convencional se refere ao movimento de cargas positivas. Agora, aí vem é só uma questão para a gente refletir um pouquinho, né? O que levou os físicos a escolher como positivo sendo que anda? Né? Porque assim, eles tinham duas opções na hora de convencionar. Ou era o positivo ou era o negativo. Por que a escolha do positivo? Porque a escolha do positivo torna o estudo mais confortável. Por exemplo, quem é que anda a favor do campo elétrico? Não é a carga positiva? Ah, então vamos nela, velho. Vamos nela. Eu não vou escolher a que anda contra o campo. Quer ver outra coisa? Carga positiva procura a região de maior ou menor potencial? Menor. Carga negativa, além de ter energia potencial negativa, procura maior potencial. Então, assim, trabalhar com carga negativa, resumindo, é uma bosta. Então, por uma questão de conforto, os físicos adotaram, puta, o que vai tornar o estudo matematicamente mais fácil? Se a gente considerar que a carga é positiva que está andando. Então, convencionou-se que o que está andando é positivo. E isso funcionou tão bem que a gente usa até hoje. Então, não se espantem. Por quê? Porque se você já teve aula de pilha e aula de eletricidade, eu não sei se você já parou para perceber isso. Tem uma incongruência entre o que os professores falam disso. Por exemplo, quando você vai ter aula de pilha, o que você já ouviu sobre pilha? Que a corrente sai do ânodo, né? Aí chega na eletricidade, o que o professor fala? Que a corrente sai do positivo. Por quê? Porque o professor de eletricidade, o professor de física, ele está usando a convencional. Agora, quando eu vou estudar uma pilha,
Quando eu vou estudar um dispositivo que gera movimento de elétrons, perdão, eu preciso falar da corrente real. Então, as duas respostas estão corretas, né? Agora, você só precisa tomar cuidado com a questão que você vai responder. Por exemplo, se vem uma questão de pilha e te perguntam qual é o sentido da corrente elétrica, ah, é do ânodo para o cátodo. Na eletricidade, a gente vai fazer o contrário. Então, eu tenho isso, ó. Na física, eu vou usar corrente convencional e na química, eu vou usar corrente real. Tá? Inclusive, tem até alguns professores de física que nem gostam de chamar isso aqui de corrente, justamente para não confundir a cabeça do aluno. Então, o professor normalmente ele fala assim, ó, corrente elétrica, movimento de elétrons. Perceberam a diferença? Corrente elétrica, movimento de elétrons. Ok? Tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Aí temos um questionamento aqui. Mas isso não vai afetar os cálculos em si? Não. Por quê? Porque a gente já discutiu isso antes na eletrostática e eu vou dizer de novo. Não importa o que está andando. Se for um positivo andando no campo, ele vai transformar a energia potencial em cinética, assim como o negativo. Então, o fato de você estar considerando que o que está andando é positivo, embora não seja, para a física em si não afeta nenhuma das coisas que a gente vai fazer a partir daqui, tá? E para, vamos dizer assim, para provar isso, eu vou então trazer o conceito de intensidade da corrente. Intensidade. Porque vocês viram que até agora eu não usei a palavra intensidade. Eu só usei o termo corrente, 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 corrente. Tá? Porque basicamente corrente é o movimento de elétrons. Agora eu, ou de cargas, né? Agora eu quero a intensidade. E aí é muito importante que a gente faça uma reflexão sobre o que significa a intensidade do movimento. A intensidade da corrente se refere ao a quantidade de cargas elétrica, quantidade de carga elétrica que se movimenta ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Do tempo. Corrente não é energia. É muito comum que quando a gente começa a estudar eletrodinâmica, primeira vez que a gente vê assim, a gente fica meio confuso sobre o que que é energia, o que que não é. Corrente não é energia. A corrente ela mede o fluxo de cargas ao longo de um intervalo de tempo. Então a gente vai definir isso aqui usando a letra I, né? A letra minúscula I, tá bem? E aí eu vou definir a corrente como sendo uma quantidade de carga por um ΔT, tá? Esse Q é a quantidade total de cargas, total de cargas. Embora nós estejamos convencionando que o que anda é positivo, todo mundo sabe que o que anda é negativo. Então nós podemos dizer que essa quantidade total de cargas que passa pelo fio, ela está associada ao número de elétrons que circulam. Porque lembra que quem tem carga é elétron. Cada elétronzinho tem uma carguinha, não tem? Lá, que é a tal da carga elementar. Então imagina passando pelo fio milhões e milhões de elétrons por dentro do fio.
Então vai estar passando milhões e milhões de coulombs. Então eu posso dizer que essa carga ela está associada à carga elementar multiplicada pelo número de elétrons. O que, né, que a gente usava na eletrostática também, né? Então, quanto mais elétron passar pelo fio, maior vai ser a intensidade daquela corrente elétrica, tá? Para quem tem dificuldade em eletricidade, vai aí duas ideias que talvez te ajudem a compreender melhor o que é corrente. Duas imagens, tá? Eu gosto muito de associar a corrente duas imagens. Uma delas é imaginar uma mangueira escorrendo água. Pronto. É aquilo ali. Você pode aumentar ou diminuir o fluxo de água, não pode? Como que você faz isso? Abrindo ou fechando a torneira. Então a corrente é o fluxo. Você pode, pelo amor de Deus, você pode só comparar a corrente à vazão de elétron pelo fio. Compara a corrente com vazão. Então, por exemplo, o que que é uma corrente grande? Uma cachoeira. O que que é uma corrente pequenininha? É um filetinho de água, ok? É o fluxo, beleza? Uma outra imagem que eu também gosto de associar, imagina o seguinte: você tem uma avenida, tipo, sabe aquela avenida que tem ali perto do, avenida, aquele mercado que tem ali na Miguel Stil, o Comper? Tem um viaduto ali antes de você subir para a rodoviária. Imagina que você se posicione ali naquele viaduto, 7 horas da manhã ou 6 horas da tarde, e fica olhando a pista lá de baixo. Você tá vendo um monte de carro passar, um puta fluxo. Se você for naquele mesmo lugar, tipo 3 da madrugada, vai estar um fluxo menor. Então a corrente ela mede exatamente o fluxo que passa por um condutor ali, tá? Então aumentar ou diminuir a corrente significa aumentar ou diminuir o fluxo de coisas andando. O importante, tá, gente? Unidades. Uma das coisas também que incomoda na eletricidade é o de alguém? É o meu. É spam suspeito, para variar. Spam suspeito. Perdão, gente. Voltando então na história. Aqui só tem nome de gente, né? As unidades. Ampere, volt, ohm, né? Watt. Então é muito importante que aqui você entenda o que significa o nome de cada pessoa. O que significa o nome de cada pessoa. Ampere. O que significa ampere? Idiota. Não, não. Ampere é coulomb por segundo. E o que que é coulomb? Que também é o nome de uma pessoa. O que que é coulomb? Carga. Gente, carga é uma grandeza fundamental. O que que eu quero dizer com isso? Você não precisa de uma outra grandeza para definir carga, concorda? Porque já repararam que tem umas coisas na física que é assim? Por exemplo, tempo. Eu não preciso de nenhuma grandeza para definir tempo. Tempo é tempo. Agora, por exemplo, para definir velocidade, eu preciso do tempo. Então, ó, Coulomb é uma grandeza fundamental. Já o ampere não. Ele é Coulomb por segundo. Tá bem? Então, vamos mexer um pouquinho com isso, com esse número.
Olha só o que que a gente consegue. Se você pegar isso aqui e destrinchar, você consegue ver algumas informações que não estão bem explícitas. Então, imagina que você está lendo lá um texto, considere um circuito elétrico que é percorrido por uma corrente de 3,2 amperes. Dica, até para você trabalhar com eletrólise, tá? Até para trabalhar com eletrólise. Toda vez que você vira ampere, pensa, não precisa escrever, mas só pensa. Coulomb por segundo. Coulomb por segundo. Então, o que que eu entendo quando eu leio esta informação? Seja lá que corrente for, seja lá se é convencional ou real, seja lá o que diabo for, eu sei que a cada 1 segundo fluem pelo condutor, fluem pelo condutor 3,2 coulombs de carga elétrica, tá? Beleza? Ah, mas 3,2 coulombs de carga elétrica é muito ou pouco? Cara, você pode estimar, por exemplo, quantos elétrons estão passando ali. Se você sabe que a cada 1 segundo estão passando 3,2 coulombs, eu consigo ver isso aqui e descobrir quantos elétrons estão passando ali no fio, né? Então eu poderia, por exemplo, fazer a seguinte conta. Ó, um elétron que passasse pelo fio estaria com uma carga de 1,6 10 a menos 19 coulombs. Aqui para um pouquinho que eu preciso fazer um comentário. A gente sabe que o que está andando é elétron e a gente sabe que a carga do elétron é negativa. Mas quando você calcula ou trabalha, né, com a intensidade da corrente, gente, não importa se o que está andando é negativo ou positivo. Então vocês vão ver, por exemplo, em resolução de exercício, o cara escreve assim, ó, e ele não põe o menos, porque não precisa. O que eu estou querendo saber é qual é o valor em si. Então é como se a corrente vai fazendo uma. É que é errado falar isso que eu vou falar, mas tudo bem. É como se isso aqui fosse o módulo da corrente. Por que que é errado eu falar módulo, né? Porque corrente não é vetor. Corrente é um número só, tá? Então, ó, um elétron tem essa quantidade de carga. Quantos elétrons seriam necessários para ter uma carga de 3,2? Outro erro que é muito comum que acontece com quem está começando a estudar eletricidade. A pessoa lê lá 3,2 coulomb por segundo e ela entende 3,2 elétrons por segundo. Um elétron não tem 1 coulomb de carga, gente. Um elétron tem uma carga miserável. Então, tipo, quando você vê uma corrente de 3 amperes, ela parece pequenininha. Mas vai ver quantos elétrons estão passando ali. Então, você tem isso, ó. X igual a 3,2 sobre 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, ó. Mano, olha quanto elétron tá passando na, sei lá onde, na pessoa que tá encostada no chuveiro lá. Ó, 3,2 dividido por 1,6 dá 2 vezes 10 a 19, porque o menos 19 vai passar para cá, ok? O quê? Hã? Isso, elétron. Ô, se você tomar um choque desse aqui, ó, você morre, tá? O choque de 1 ampere, 1 ampere e meio, já é um choque extremamente perigoso, tá? Choques acima de 1 ampere, 1 ampere e meio já podem dar parada cardíaca na pessoa, tá? Agora, peraí, deixa eu só fazer uma pergunta antes. Por que que se eu tomar choque eu posso morrer? Você não pode esquecer uma coisa. O que que esses diabinhos estão levando? Energia. Cada diabinho desse no fio está levando energia. Então, quanto mais elétrons por segundo passam pelo seu corpo, mais energia flui. Gente, quando você liga um secador,
que acontece com o fio? Esquenta. Por quê? Porque ali dentro acontece efeito Joule. Então a corrente elétrica, primeiro que o nosso coração funciona com eletricidade. Então se ele recebe um pulso elétrico do nada, numa intensidade dessa magnitude, o coração pira. Todo o processo de contração, relaxamento lá dos ventrículos, já era. Sem contar nas queimaduras que podem acontecer na pessoa. Justamente porque ela vira um resistor, né? A corrente atravessa a pessoa, vem levando energia, isso por segundo, né? Imagina, você ficar lá 3 segundos, já era. Fala. O desfibrilador? Então, o desfibrilador, ele é usado. O princípio do desfibrilador é justamente esse. Só que aí o desfibrilador, ele faz o quê? Se a pessoa, por exemplo, vamos supor, a pessoa teve recentemente teve aquele caso do jogador lá, o esquerdo, né? O coração dele, por algum motivo, começou a bater descompassado. O desfibrilador, ele dá um reset no coração. Então, ele dá um choque na pessoa, é um choque extremamente potente. Então, você mede o desfibrilador, você mede a intensidade por joules. Por joules. Então, ele tem lá um regulador lá de joules, e aí, dependendo do que o médico orienta, ele fala, põe tantos joules ali. E aí ele põe os dois polos na pessoa. Quando o coração recebe aquele choque, ele pum, e teoricamente vai voltar a bater normalmente. É como se fosse um reset mesmo que está acontecendo. Passa uma corrente direto no coração, por isso que é feito no peito mesmo. Eu vou contar um caso particular. O meu pai, antes de falecer, ele teve 3 infartos, né? Assim, tipo, ao longo dos últimos 15 anos de vida, ele teve 3 infartos. E o primeiro infarto foi numa condição que ele praticamente morreu. Ele começou a passar mal em casa, sentindo dor nem sentiu dor no peito, ele começou a sentir falta de ar. Só que como o meu avô já tinha tido infarto e ele participou também do processo, ele sabia, ele falou para minha irmã, ele não estava em casa, ele falou, mano, me leva para o hospital que eu tô infartando. Bom, ele chegou no hospital já parado já. E a médica, a emergência fez o desfibrilador. O meu pai ficou com uma queimadura no peito uns 3 meses por causa do desfibrilador. Porque a mulher encostou ali, deu uma potência tão grande, queimou o peito dele. Mas ele conseguiu reanimar. A minha irmã relata uma cena que ela fala que foi a cena mais chocante da vida dela. Porque ele entrou no hospital, aí a minha irmã ficou meio que lá fora, né? Esperando. Aí ele ficou lá uns 5, 10 minutos. Aí, quando do nada apareceu uma outra enfermeira saindo dali para ir socorrer um outro paciente. Só que sabe aquelas portas de hospital que faz assim? Quando a enfermeira fez assim, ela abriu a porta, a minha irmã viu um médico em cima dele, ele na maca, o médico em cima dele fazendo assim, ó, no peito dele. Porque ele estava completamente parado já. Então, a pancada que dá no coração, muitas vezes, também é como se fosse um efeito de desfibrilar. Só que ali é um estímulo mecânico, né? Se bem que hoje em dia essa história de massagem já tá bem por fora. Cara, você já viu esses massageador automático? Mano do céu! Ele põe o bagulho aqui e fica assim, ó, tum, 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 tum. É muito louco, cara. Justamente para manter o cara, porque a massagem manual, o pessoal fala que não funciona mesmo. Enfim, tudo bem? Outra coisa que eu preciso falar. Qual é a unidade de carga? Qual a unidade de carga? Existe uma outra. Existe uma outra unidade de carga. Então precisamos falar sobre isto. Unidades de carga. Ó, corrente é carga por tempo. Tudo bem, corrente é carga por tempo. Se corrente é carga por tempo, quer dizer que carga é corrente vezes tempo. Então você concorda comigo? Acabei de perguntar para vocês aqui. Ah, carga é Coulomb. Tá, mas no sistema internacional, Coulomb é ampere vezes segundo. Quando eu uso tempo em segundo, quando eu uso a corrente em ampere, a minha carga automaticamente está em Coulomb.
Só que qual é o problema desta unidade, Coulomb? Ela é uma unidade muito pequena para algumas circunstâncias. Vamos pegar um exemplo de um carro elétrico. Carro elétrico, você vai lá, bota na tomada para carregar o carro e ele vai acumular carga na bateria. Depois a gente vai falar sobre essa questão do acúmulo de carga e tal. Só que a carga que uma bateria de um carro elétrico, a bateria de um carro elétrico pesa 600 quilos. É uma bateria que acumula muita carga. Então, a física usa normalmente, quando vai calcular cargas muito grandes, ela usa uma outra unidade. A outra unidade, então, ó, outra possibilidade, dade, é calcular a carga em ampere hora. Ampere hora. Se você já viu alguma bateria escrito isso, tipo 350 ampere hora. Não, pelo amor de Deus, isso não é ampere por hora. É ampere hora. É que nem a história do quilowatt-hora que nós vamos falar depois. Ampere é unidade de corrente. E hora é unidade do quê? Tempo. Então eu posso, ao invés de eu trabalhar com o Coulomb, eu posso fazer essa conta aqui, só que usando o tempo em hora. Se você usar o tempo em hora, pessoal, não escreve Coulomb na carga. É ampere hora, tá? E aí vai uma brincadeirinha aqui. Quantos coulombs equivalem? Alô, oi. Ah, tá. Alô. Perdão, gente. Bom, para a gente ter uma percepção clara do que é o ampere-hora, vamos fazer essa continha juntos aqui, ó. Ela é bem rápida de fazer. Quantos coulombs equivalem a 1 ampere-hora? Bom, carga é igual a corrente vezes tempo. Tá. O que é 1 ampere-hora? Vamos imaginar o que é 1 ampere-hora. 1 ampere-hora é uma carga fornecida por uma corrente de 1 ampere durante 1 hora. Isso é 1 ampere-hora. Então imagina um negócio, qualquer coisa ligada 1 hora consumindo 1 ampere de corrente. Essa coisa vai consumir uma carga, não vai passar uma carga por ali? Então, 1 ampere-hora é a carga circulante num dispositivo, qualquer que seja ele, alimentado por 1 ampere, durante 1 hora. Então, por exemplo, quando nós ligamos a bateria de um carro, ela vai ser responsável por todo o funcionamento da parte elétrica do carro. Então, ela vai mandar o quê? O que que a bateria manda para o vidro elétrico, para o farol, para o rádio? Ela vai mandar um fluxo de elétrons, não vai? Então, por exemplo, se uma bateria, lá,
tem uma carga de 1 ampere-hora, significa que ela vai ser capaz de alimentar a coisa por 1 hora com uma corrente de 1 ampere. Agora, entendam o seguinte: 1 ampere-hora pode ser uma corrente de 1 ampere em 1 hora, pode ser uma corrente de meio ampere, completa para mim, em 2 horas, pode ser uma corrente de 4 ampere em 0,25 horas. Então, o que que a gente percebe quando você olha para isso? Que, dado que você tem uma quantidade de carga para fornecer, você pode fornecer essa carga em muito tempo ou pouco tempo. Só que quais são as implicações disso? Se você for fornecer a carga em pouco tempo, a corrente é. Se você vai fornecer a carga em mais tempo, a corrente é menor. Então você consegue controlar como você fornece a carga. Você pode fornecer ela rápido ou lentamente. Tenha em mente que quanto mais rápido for que o fornecimento da carga, maior vai ser a corrente. Quanto mais devagar essas cargas fluírem, menor vai ser a corrente. Faz sentido isso? Tá. E quanto vale, afinal de contas, 1 ampere-hora? Vamos fazer essa conta aqui, ó. A carga de 1 ampere-hora, ela não é a carga fornecida por uma corrente de 1 ampere em 3.600 segundos? Veja se não é a mesma coisa. Só que, obviamente, eu estou usando o tempo em unidades diferentes. Quando eu multiplico ampere por segundo, o que que eu tenho? O Coulomb. Então, se eu pegar 1 ampere vezes 3.600 segundos, eu vou ter aqui 3.600 coulombs. Isso é 1 ampere-hora. 1 ampere-hora convertido para o sistema internacional de unidades vai te dar 3.600 coulombs. Tá bom? Beleza? Até aqui tudo bem, gente? Sobre corrente? Bastante coisa, né? Tá. Queria falar um pouquinho de tensão. Queria relacionar a tensão com corrente, tá? Hum. Diferença de potencial. A famosa tensão elétrica ou DDP, né? Como a gente costuma chamar. Então vamos imaginar agora o seguinte. A gente já sabe que a diferença de potencial, ela tem relação. Eu não sei se vocês vão lembrar de uma formulinha que a gente trabalhou na parte de eletrostática, acho que foi na semana retrasada, eu acho. E é a fórmula que relaciona a DDP com a carga de prova. Ó, vocês lembram dessa fórmula aqui? A gente não vai usar ela, tá? Mas como a gente já estudou ela, eu acho que fica mais claro a gente explicar a diferença de potencial aqui.
Grosso modo, a diferença de potencial entre dois pontos A e B é o trabalho que o campo elétrico faz numa carga de prova, ok? Agora vamos lá. O trabalho não é igual à variação da energia cinética? Num sistema como esse, as cargas não estão se movimentando espontaneamente? Então, peraí. Se as cargas estão se movimentando espontaneamente, essa energia cinética vem da onde? Da potencial. Então, o trabalho que o campo faz ao movimentar os elétrons, ele vai fazendo com que a energia potencial se transforme em cinética. Tudo bem isso? Tá bem. Agora pensa comigo então assim. Imaginem um pedaço de um circuito cuja diferença de potencial seja igual a 10 volts. Tudo bem? Estou pegando aqui um exemplo, que é uma das coisas que a gente mais vê, né, quando vai fazer circuito, ele fala assim, considere que entre os terminais do circuito existe uma DDP de 10 volts. Olha para essa frase. Considere que entre os terminais de um circuito nós temos uma DDP de 10 volts. Dá uma olhada para DDP o que é. Trabalho é medida em quê? Joules. E carga é medida em? Então, pera um pouquinho. Se a DDP entre dois pontos é 10 volts, quer dizer que 1 coulomb de carga converte em energia cinética 10 joules de energia, não é? Então, tipo, a diferença de potencial, ela tá te dizendo o seguinte, olha, se 1 coulomb de carga atravessar aqui, ele vai converter em cinética 10 joules de energia. Isso é a diferença de potencial entre os dois pontos. Agora, que relação isso tem com a corrente? O que a corrente mede? Quantos coulombs por segundo atravessam o fio? Então, vocês estão percebendo que essas duas unidades têm uma certa relação? Tipo assim, o que a DDP te dá? Quantos joules cada coulomb converte? Tudo bem isso? E o que a corrente te dá? Quantos coulombs passam por segundo? Tudo bem isso? Então vem já só a pergunta que eu vou escrever aqui agora. Qual a energia transmitida num circuito alimentado por uma DDP de 10 volts, sabendo que a corrente circulante é 2 amperes. Só que é um teste, gente, que é um divisor de água na vida de vocês na eletricidade. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que conseguir responder essa pergunta fazendo apenas regras de três. Veja, eu não apresentei nenhuma forma. Você não sabe que o ego RI, você não sabe que PUI, PRI quadrado, por nada disso. Esquece que você sabe tudo aquilo ali. Tenta responder essa birosca usando só regra de três. Qual a energia transmitida num circuito alimentado
por uma DDP de 20 volts, sabendo que a corrente circulante é 2 amperes. Pensa, né? Pensa. Que, mano, vai cair uma ficha do tamanho de um caminhão na cabeça de vocês agora. Qual a energia transmitida num circuito alimentado por uma diferença de potencial de 10 volts, sabendo que a corrente circulante é 2 amperes? O que que é 2 amperes? Cara, 2 amperes quer dizer que a cada 1 segundo passam 2 coulombs de carga. Uhum. Isso é o I, né? É o I. É o I. Tá. O que que o U me diz? O U me diz que é 10 volts, que cada 1 coulomb de carga leva quantos joules? 10, né? Veja, eu não estou montando uma regra de 3 aqui, eu só tô organizando os dados. Querendo fazer assim para não dar merda. Pronto, vai. Agora, faz uma conta comigo aqui rápida, gente. Se 1 coulomb leva 10 joules, se 1 coulomb leva 10 joules, 2 coulomb leva quanto? 20, não é? E esses 2 coulombs andam em quantos segundos? Então não posso dizer que vai andar 20 joule por segundo? Faz sentido essa conta? Ó, se 1 coulomb leva 10, 2 levam 20. Só que esses dois passam a cada. Então eu posso dizer que a cada 1 segundo passa 20 joules. Não é verdade? Tudo bem? Agora, olha só. O que que é joule por segundo? Hã? Potência, que é watt. Quanto vale a corrente? 2. Quanto vale a DDP? 10. Quanto que é 2 vezes 10? Pui. Olha lá de onde vem o pui. Daí. Não faz sentido? Ah, por que que potência é U vezes I? Tá explicado. É só você fazer uma análise dimensional das unidades. Então, vou repetir. São 2 coulombs em 1 segundo. Só que os 2 coulombs levam cada um deles 10 joules. Então, se são 2 coulombs levando 10 joules cada um, são 20 joules a cada 1 segundo. Tenta imaginar que o coulomb é um soldadinho que tem uma mochila nas costas. E adivinha o que que ele leva na mochila? Joule, joule, joule. Então, quando você mede a corrente, você está medindo o fluxo de soldadinhos. Quando você mede o volt, você está medindo quanto cada soldadinho está levando. E o que que a potência mede? Quanto de energia está passando por segundo. Você concorda que se eu aumentar o fluxo de soldadinhos, passa mais energia? Você concorda que se eu aumentar o fluxo de soldadinhos, aumenta o fluxo de energia? Você concorda que se eu conseguir colocar mais joules na mochila do soldadinho, também vai passar mais energia? Tudo faz sentido. Então eu consigo controlar a potência de um aparelho, controlando a diferença de potencial dele, a tensão, que aí eu estou controlando quanto de energia cada soldadinho vai levar, e eu posso controlar o fluxo de soldadinhos. Eu posso abrir mais a torneira para mais soldadinhos passarem. E aí eu estou aumentando a energia também do aparelho. Deu para entender o lance da coisa da corrente?
com a potência. Isso é porque a gente não teve aula de potência ainda, tá? Depois a gente vai discutir mais. É que, assim, é tudo muito conectado, essas grandezas. Só que você precisa abrir, gente, precisa abrir. Essa coisa de ficar chamando só de ampere, volt, depois que você tem uma prática, ok. Mas para quem não manja esse assunto, não fica falando ampere, pensa, coulomb por segundo, porque isso vai ajudar você a entender as coisas dos circuitos, tá bem? Acho que agora a gente pode fazer os exercícios que temos de aula. Tem bem pouquinho exercício, viu? Corrente é um assunto que é mais a teoria mesmo que importa do que os exercícios. Ok. Falou. Tá na página 237. Questão número 1. Aonde diz o seguinte: tem dois desenhos pequenininhos aí, na verdade, não tão pequenininhos assim. Ele fala assim: a figura fora de escala e em cores fantasia. Cores fantasia é boa, né? É que eu tirei de um livro essa questão. A figura fora de escala e em cores fantasia, as figuras mostram duas situações nas quais há uma corrente elétrica em um fio metálico e em solução aquosa com sal de cozinha. Ele pede para que nós façamos o seguinte, nos dois desenhos, né? Identifique o tipo de portadores de cargas elétricas presentes em cada solução, em cada situação. Ou seja, o que está conduzindo de fato, tá? Então, item A, figura um. Figura um. Quem são os portadores de cargas? Os elétrons. Elétrons. Você vê os eletronzinhos, todos eles andando na direção do polo positivo, né? A figura 2, ela mostra os íons dissolvidos. E o que que é muito louco, né? Ainda aí fazendo uma ponte com a química, esses íons que estão andando aqui dentro da solução, você concorda que uma hora eles vão grudar no eletrodo? Eles vão grudar no eletrodo. O que que acontece com o íon quando ele gruda no eletrodo? Adivinha? Ou ele oxida ou ele reduz. E é aí que entra a eletrólise, né? A eletrólise é um processo que faz basicamente o quê? Você pega uma solução, né? Você pega uma substância, dissocia ela na água, coloca os eletrodos, e na hora que o cátion e o ânion grudam no eletrodo, cada um deles vai sofrer um processo. Um vai sofrer oxidação, o ânion, né? E o cátion vai sofrer redução. Tá? Então, a eletrólise, ela vai contar pra gente o que acontece depois que o íon gruda no eletrodo. Tá bom? Desculpa. B. Indique o sentido do movimento dos portadores de carga elétrica em cada solução, em cada situação. Também pede o sentido convencional da corrente, em cada caso, e o sentido do campo elétrico que atua no fio e na solução. Então aqui eu vou ter que desenhar, porque ele pede um monte de coisa. Então eu vou colocar aqui o fio. Primeira figura um, tá? Figura um.
Ó, figura um, menos, mais. Então ele quer corrente convencional, corrente real e campo elétrico. Tudo no mesmo desenho, tá? Bom, vamos começar pelo campo elétrico. Deixa eu só ver se eu desenhei certo aqui. O positivo está para o lado esquerdo. Então aqui, em vez de eu colocar aquela pilhazinha, gente, eu coloquei só o símbolo lá, tá? O campo elétrico é sempre do positivo para o negativo. Então, dentro do fio aqui, ó, o campo, ele tá assim, ó. Campo. Pronto. Tá. A corrente convencional convenciona o quê? Que a carga anda a favor do campo. Por isso que a corrente convencional é a que sai do positivo. Então, a corrente convencional eu vou chamar de IC. IC convencional, ela vai concordar sempre com o campo. Enquanto que a corrente real, vou chamar de IR, ela vai contra o campo. Porque na verdade, quem está andando são os elétrons. Tá aqui. Isso para a corrente elétrica, de elétrons. Agora, dentro do sisteminha, deixa eu ver como é que está o sisteminha, que é... Ah, o positivo está para a esquerda também. Então, aqui. E pronto. Agora, gente, o condutor é o meio. É o meio. Aqui é um sistema aquoso, né? Que está fazendo o papel, entre aspas, de fio. Ok? Bom, o campo elétrico continua indo para a direita. E a corrente convencional? Também. E a corrente real? Aqui tem um detalhe. O que está andando aqui dentro? Então, mas são íons, mas só tem negativo? Não. Tem negativo e positivo? Então aqui a corrente real, ela funciona de outro jeito. Ela funciona assim, ó. O positivo vai necessariamente para a direita e o negativo necessariamente para a esquerda. Então a corrente iônica, como é que eu posso dizer isso? A corrente iônica, ela circula cada um para um lado. Agora, para simplificar essa bagunça toda, eu vou imaginar que o que está acontecendo aqui é só uma coisa andando. Positivo indo para lá, positivo indo para lá, tá? Então, ó, corrente real. Aqui eu teria que especificar, ó, o cátion indo para um lado, o ânion indo para o outro. Corrente convencional é sempre a mesma, tá? E aqui tem uma particularidade, né, que depois que quando a gente estuda pilha, lá na química a gente fala bastante sobre isso. Aqui por fora, o fio está andando elétron e por aqui está andando íon. Tá? Aqui você tem uma situação em que dentro da solução você tem uma corrente iônica, mas no fio você tem uma corrente elétrica. Tá? Mas aí, A Verônica não tá focando. tá. Voltou? Voltou. Voltou. Aí. Tá? Depois eu prefiro não falar sobre essa questão agora, porque senão a gente vai desviar da física. Tá bem? Fechou? Próxima. A seção transversal reta. Olha o nome. A seção transversal reta de um fio metálico é atravessada por uma corrente de 3 microampere. Gente, cuidado com os múltiplos e submúltiplos, porque na eletricidade a gente usa muito, principalmente submúltiplo, tá? Então vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. 1 ampere, antes de continuar além da questão, tá? 1 ampere vale 1000 miliampere. Concorda? Também posso dizer que 1 ampere vale
1 milhão de microamperes, tá? É natural a gente trabalhar com correntes, principalmente da ordem de miliampere, tá? Que é a milésima parte. Então, peraí, se 1 ampere são 1000 miliamperes, quer dizer que 1 miliampere é 1 milésimo do ampere. Assim como 1 microampere é 1, 2, 3, 4, 5, 6 ampere. Ó, é 1 milionésimo. É o 10 a menos 6, tá? Aí tem nano, mas aí que nano já é muito pequena. Corrente nano já é. A gente já nem usa mais. Micro é ok, tá bom? Então ele fala assim: a seção transversal de um fio metálico é atravessada por uma corrente de 3 microamperes. Gente, imagina um fio metálico. Corta ele no meio, assim. Quando ele fala seção transversal, é exatamente essa ideia aqui, ó. Isso aqui seria uma seção transversal, ó. Um corte. Cortei o fio. Aqui está passando 3 milionésimos de ampere, ó lá, 3 microampere. Tá aí. Ele quer saber duas coisas. Qual o valor da quanto de carga passa em 15 minutos e quantos elétrons passam ali, tá bom? Oi. Então, não, 1 ampere são 1000 mili. Porque o que que é um mili? Não é 10 a menos 3? 10 a menos 3 vezes 10 a terceira dá 1. E aqui o micro é o 10 a menos 6. 10 a menos 6 vezes 10 a sexta dá 1. Sacou? Tá? Gente, aí você percebeu que ele colocou em minuto e depois passou para segundo? Isso significa que provavelmente ele gostaria que o resultado estivesse em coulombs. Eu poderia calcular essa carga em ampere-hora? Poderia. Eu vou fazer as duas contas, tá? Eu vou fazer as duas contas. Primeiro, eu vou calcular em coulomb, que é aquela formulinha famosa que vocês decoram lá, o kit, né? Lembra do kit? Ó, kit, Q igual a I vezes o delta T. Se eu colocar em segundo, isso sai coulomb. Então vamos ver quanto que dá. Q igual a 3 10 a menos 6 vezes. É 900, né? Então vai dar 9 10 ao quadrado. Então vai dar 27 10 a menos 4 coulombs. Tá bom? Agora, só para a gente fazer uma outra continha aqui, gente. E se eu quisesse essa carga em ampere-hora? Tipo assim, calcule a carga em ampere-hora. Então vou fazer outra conta aqui, ó. Q igual. A corrente você não muda de unidade. Ela é ampere vezes. Só que agora o tempo eu não vou colocar em segundos e nem em minutos. Eu vou colocar em horas. 15, 30, 45, 60. É um quarto de hora, 15 minutos. Então daria um quarto de hora. Bem, 3 vezes um quarto dá 3 quartos. 3 quartos é 0,75. 0,75 10 a menos 6. Ou 7,5 10 a menos 7. Confere essa conta aí para ver se eu não errei, tá? Ó, percebemos? Vocês percebem que eu fiz a mesma conta, só que eu fiz em outra unidade? Isso. Considerando que está certa a conta, né? Tá? Tudo bem? Ele quer o número de elétrons agora.
Ele quer o número de elétrons. Claro que numa situação como essa, a gente precisaria da carga elementar, tá bom? Então aqui é o B. Um elétron tem uma carga de 1,6 em módulo, né? 10 a menos 19 coulombs. E quantos elétrons? Aí, cuidado, né? Eu vou usar o do sistema internacional. Ai, que conta chata, né? Dá exata essa conta, gente? Nem a pau, né? 27, 10 a menos 4, dividido por 1,6. Ai, vamos arredondar esse negócio? Que número que a gente pode colocar aqui? 16. Eu tô brincando, né? É sacanagem, né? 16, né? É, arredonda, tira o 2 e põe um 1 aqui. Aí põe o 7. É, se fosse 16, uns 18, sei lá. Ai, puta, o ano que vem eu não vou colocar esses números malditos. Eu olho e falo, ah, vou fazer, né? Aí chega na hora. 16,9 aproximadamente, tá? E o pior é que deu exata, tá? Vai dar 16,875. Só que eu vou botar uma casa só. Dá 16,9. 10 a. Cuidado aqui, hein? 15. Isso. Opa, tá aí. Você vê que você vê que não chega nem perto de um mol de elétron, né? Que tipo, para dar um mol de elétron aqui precisaria de 10 a 23, né? Só que, né, isso é por segundo, sempre por segundo, tá? Hum, questão 3. A 3 é mesmo jeito, tá, gente? Corrente não tem como mexer muito com exercício. Se aqui ele usou uma outra terminologia, mas é a mesma coisa. Ele fala assim: se delta Q é 36 coulombs, é a carga que atravessa uma seção transversal de um condutor no intervalo de 20 segundos, determina a intensidade da corrente que percorre o condutor. Acabou. Ele só usou o termo delta Q. Na verdade, eu coloquei esse exercício para chamar a atenção de vocês para o seguinte: se você não gosta de fórmula, tudo bem que todo mundo gosta de fórmula, né? Mas você pode pensar em regra de três. Por quê? Se eu quero, se eu quero a corrente em ampere, o que eu quero não é quantos coulombs por segundo. Então faz regra de três. Ó, são 36 coulombs de carga que atravessam o fio a cada 20 segundos. Quantos coulombs de carga vão atravessar? Em um. Em um. Tudo bem? Quando você calcular essa carga aqui, ó, porque assim, essa regra de três, tecnicamente você está calculando uma carga. Só que essa carga é por segundo. Então ela vai ser a corrente. Dá 1,8 coulomb a cada segundo. Ou seja, 1,8 ampere. Ampere. Outro. Questão 4. Mesma coisa. Um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica de 16 amperes. A carga de um elétron tem módulo 1,6 10 a menos 19. Quantos elétrons passa por segundo na seção transversal do fio? Aqui eu quis colocar para a gente abrir a fórmula. Tá? Aí já é para quem gosta de fórmula. Ó, corrente
é Q sobre ΔT. Mas a gente sabe que Q, a carga que passa, é a elementar vezes um certo N, que é o número de partículas que passam ali. Então, põe ali. Põe ali. Potência. Que potência? Ficando louco. Corrente é Q vezes N dividido pelo tempo. Tá aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? N sobre tempo? Isso aqui seria o fluxo. É como se fosse o fluxo de elétron. Número de elétrons por tempo. Tá? Ahn, esqueci o número aqui. 16 e 1, tá. 16 igual a 1,6, 10 a menos 19. Ele fala por. Não, não fala nada. Vezes N. Qual é o intervalo de tempo que eu ponho aqui? 1. Por que 1? Porque isso aqui não é por segundo? Então pronto. É 1. Tá? Beleza? A não ser que ele falasse, calcule quantos elétrons passam em 1 hora. Entenderam? Aí eu colocaria um outro tempo aqui. Então, N, 16, 1,6, 10 a menos 19. Vai dar 10 a 20, 10 a 21, né? Porque aqui vai dar 10, ó. 16 dividido por 1,6 dá 10, e o 10 a menos 19 passa para cima. 10 elevado a 20 elétrons. Tá aí, tá? E dá 10 a 20 tá bom? Eu queria colocar um complemento. Como é que nós estamos de horário aí? Hã? Tem 13? Ah, beleza, ótimo. Para a gente encerrar, pessoal, eu queria fazer um comentáriozinho ainda sobre corrente, tá? Porque daí a gente fecha tudo que você precisa saber de corrente. Eu vou colocar, eu vou discutir essa questão como se fosse um exercício extra, tá bem? Então eu vou colocar aqui extra. Aí eu já vou deixar tudo pronto, né? Óbvio, porque na semana que vem é só falar de resistor, 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 tá? Ó, isso aqui é o complementozinho que falta, tá? Durante a aula de hoje, a gente falou sobre corrente contínua e corrente alternada, tá bem? Só que tem um detalhe: a corrente contínua, ela pode ser constante ou não. Se vocês lembrarem lá do gráfico que eu dei, aquela corrente era contínua e constante. Uma corrente que não é contínua quer dizer que ela alterna o sentido. Mas dentro do universo das correntes contínuas, olha o que acontece na vida real quando você liga, por exemplo, o notebook. Quando você liga um aparelho que é alimentado por uma bateria, a bateria ela vai te fornecer uma corrente contínua.
Só que ela tem uma espécie de latência para isso. O que que eu quero dizer com isso? O aparelho está desligado. Quando você liga, a corrente faz isso, ó, tuém, e aí começa. E aí quando você desliga, iu, só que isso é muito rápido. É muito rápido. Então você tem aqui uma corrente que ela é contínua, mas ela não é constante. Então existem algumas questões que o problema é basicamente esse aqui, ó. Ah, eu quero calcular o número de elétron. Só que ao invés dele te dar um gráfico, ele te dá um valor de corrente, ele te dá um gráfico de corrente. Então imagina um circuito que está sendo alimentado por um gerador de corrente contínua que não é constante. E eu quero calcular o número de elétrons que passam por esse sistema. Então a ideia é I igual a Q sobre ΔT. Só que tem um problema. Para eu achar o número de elétrons, eu preciso descobrir a carga. Só que eu não posso usar essa fórmula neste contexto. Por quê? Porque existem certos intervalos de tempo que a corrente não vale 2 amperes. Por exemplo, se o exercício pedisse para mim assim, ó, calcule o número de elétrons que circulam entre o instante 5 e 15. Aí eu podia. Bota lá 2 amperes e pau. Agora, se eu quero calcular o número de elétrons que circulam no intervalo inteiro, eu não posso usar a fórmula. Adivinha o que eu vou fazer? Área. Por que área? Toda vez que eu tiro a área de um gráfico, o que eu estou fazendo com as grandezas? O que que é corrente vezes tempo? Carga. Então, existem exercícios em que, para você descobrir a carga, você vai calcular a área. Então, ó, a área de um gráfico de I por T vai te dar a carga elétrica. Tudo bem? Assim como a área do gráfico de velocidade por tempo te dá o ΔS. Assim como a área do gráfico de força por deslocamento me dá o trabalho. Assim como a área de força por tempo vai me dar o impulso daqui a alguns tempos. Que a gente não falou de colisões ainda, tá? Então, não esquece disso aqui. Então, bora lá. Como é que eu calculo a área dessa coisa? Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Toma cuidado na hora de fazer isso na prova. Sabe por quê? Porque às vezes o desgraçado faz isso aqui, ó. Ele põe I aqui e faz assim, ó. 10 a menos 3. Aí o cara não vê. Pelo amor de Deus, leia a legenda. Então, ó, vamos colocar um 10 a menos 3 aqui para todo mundo ficar esperto, tá? Então vai. Como é que eu calculo a área desse eu ia falar paralelepípedo. Desse trapézio. Então, ó, área base maior, 20, mais. Quanto que é a base menor aqui, gente? 10. 10, base menor, vezes. É aqui que tem que tomar cuidado, porque a altura da figura é a corrente. E aí você pode ter gráfico assim, pode ter gráfico assim, ó. Tá? Vai depender da boa vontade do lado do cara. Então fica 2 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a altura, né? Sobre o 2. Tá bom? Aí eu cancelo o 2 com o 2. Ficou 30 vezes 10 a menos 3. Então a carga deu 30 vezes 10 elevado a menos 3, ok? O que que eu faço com essa área se eu quiser? Desculpa. O que que eu faço com esse número se eu quiser saber o número de elétron? Divide por 1,6, 10 a menos 19, né? Aí, ó, o número de elétrons vai ser 30, 10 a menos 3, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aqui a gente pode arredondar o 1,6 para 1,5, só para ficar mais rápida a conta. Isso aqui vai dar aproximadamente, ó, 30 dividido por 1,5 vai dar aproximadamente 20.
10 elevado a 16 elétrons, tá? A resolução da questão em si é a mesma. A única diferença é que para você descobrir a carga, você vai ter que fazer a área do gráfico. Tá ok? Então é isso. Acho que deu por hoje. Tá bom, gente? Não esquecendo, tá? Que na quinta-feira, nós temos aula na parte da tarde. Qual vai ser o cronograma na quinta? A gente continua com ondulatória de física. De manhã na química, a gente entra em óxido redução. E à tarde nós vamos para reações de óxido redução na orgânica, tá bom? E aí a gente já vai finalizar a parte de orgânica logo menos. Eu consigo subir, sim, eu só preciso ter tempo, mas eu já devia ter subido essa aula, tá? Eu acho que eu vou fazer isso tudo hoje. Eu já subo a de hoje, eu não subi nenhuma aula da semana passada, gente. Tá bom? Mas eu subo sim, Bi. Tchau, gente. Pro pessoal de casa, fica com Deus, tá? Boa semana para vocês. E liguem os umidificadores. Nós estamos virando farofa.